Aí, boa noite então, irmãos. Vamos dar continuidade às nossas aulas, né, de panorama bíblico, né? A primeira aula a gente falou, teve que fazer rápido, né, porque nossa aula foi curta de tempo, mas a gente conseguiu ver um evento muito importante, né? Eu acho que um dos principais da Bíblia aí é a criação, né? A gente acabou aprendendo um pouco sobre sobre a criação, né? Os primeiros capítulos ali de Gênesis, a gente falou sobre tudo que Deus criou, criou o homem, né? Criou os animais. Aí a gente fez as comparações, a diferença do homem e dos animais. Deus criou um ambiente perfeito, né? Um trabalho perfeito, um casamento perfeito, né? Para Adão e Eva. E a gente viu também que Deus deu um presente dentro de um presente, né, que era o Jardim do Éden, que era um lugar maravilhoso, né, e mesmo assim chegou alguém ali, né, para querer atrapalhar os planos de Deus, né, que é o Satanás. Aí a gente parou nessa parte aí, que foi o momento da queda, né, e a Eva acabou comendo do fruto, né, o Adão acabou comendo do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, né? Então, aí a gente entra no segundo evento, muito importante também da Bíblia, vocês podem anotar aí, que é a queda, tá? Que foi esse momento que o pecado veio ao mundo, né? Através de Adão e Eva, de ter desobedecido ao Senhor, né? O mandamento do Senhor, Deus pediu só para eles não comerem daquela árvore e eles acabaram comendo, né? Eles acabaram escolhendo, né, ficar contra Deus, né? E não existe, gente, esse negócio de Deus me ama, eu amo a Deus, mas eu não tenho nenhuma obrigação com Deus, né? Não tenho nenhuma obrigação de obedecer a Deus e nada, né? A Bíblia diz, em João 14:21, que se você me ama, obedecerá meus mandamentos, né? Então, se a gente ama a Deus, a gente precisa obedecer aos mandamentos dele, tá? Então, o que que aconteceu com Adão e Eva? Né? Eles acabaram desobedecendo, né? E aí veio a rebeldia, tá, gente? A rebeldia. O que que é a definição de rebeldia? É ignorar o que Deus falou e fazer do meu jeito, achar que o meu plano é melhor do que o plano de Deus. Né? E foi isso que aconteceu com Adão e com a Eva. Eles foram no papo da serpente, o diabo, né, do que não, se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus, né? Você vai ter o mesmo poder que Deus, né? E eles foram isso aí, achando que esse plano seria melhor do que o plano que Deus tinha já a propósito deles, né? Da vida deles. Né? Então, gente, a rebeldia foi o primeiro pecado, tá? Anotem aí, o pecado original, tá? Então, o pecado original foi a rebeldia. A decisão, gente, de Adão e Eva modelou a natureza de cada pessoa nascida depois deles. Agora, todos nós nascemos pecadores, né? Todos nós temos uma natureza pecaminosa, né? E o que que é natureza pecaminosa? Definição, tá? Vocês anotem aí também. O espírito do ser humano que já nasce contaminado pelo pecado original, portanto, separado de Deus. Lembra que a gente falou que Deus, que o homem, ele é três partes, né? Espírito, alma e corpo, né? O espírito é o que nos conecta com Deus, o que nos liga com Deus. Aquele momento que Deus deu o sopro de vida ao homem, entrou o espírito dele, né? Aí a alma, o que que é? A Sônia tem falado muito sobre a alma, né, nas aulas dela.
são as nossas emoções, né? E o corpo é o nosso corpo aqui, né? Aqui nessa terra. Então, o que aconteceu? O espírito foi desconectado. Assim que o homem pecou, o espírito foi desconectado de Deus. Aí ficamos alma e corpo, né? Então, essa é a nossa natureza pecaminosa, é o nosso DNA espiritual, tá? Às vezes a gente chama isso de DNA espiritual, que começou com Adão e passou de geração em geração, até hoje, até chegar em você e eu, né? Então, gente, ó, definição de natureza pecaminosa, tá? Por isso que nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Entenderam a analogia? A gente não é pecador porque a gente peca. A gente peca porque nós somos pecadores, porque a gente tem essa natureza pecaminosa. Isso cria, gente, um grande problema para nós, porque Deus é o quê? Santo, né? É o que eu falei para vocês. O pecado nos separa de Deus, né? Antes, Adão e Eva estavam totalmente conectados a Deus. Eles podiam, a qualquer momento, ali, conversar com Deus, né? Viver uma vida com Deus perfeita. Mas não, eles tomaram uma decisão ali de pecar, né? Tomaram a decisão ali de rebeldia, né? De fazer o melhor para eles, em vez de fazer o que Deus tinha planejado para eles, né? Então, pode falar, Vi. Professor, Pode falar. pelo que eu entendi, o senhor disse que o pecado original, então, foi a rebeldia. Sim, Não seria desobediência? Ficou meio confuso para mim. sim. A desobediência, eu estava até conversando esses dias mesmo com um cunhado meu, e ele falou comigo, a gente estava conversando, qual a diferença de rebeldia e de desobediência, né? Você desobedecer, você ser rebelde é você fazer aquilo que é a sua vontade, entendeu? Eu quero fazer a minha vontade e eu tô assim ciente do que eu estou fazendo. A desobediência não é a ciência. Talvez você desobedece sem pensar, né? Você nem raciocinou nada, né? Você só tomou, você só fez, eu vou fazer isso aqui, pegou, sem pensar. A rebeldia não, ele já queria ser rebelde, ele sabia que não podia pecar, ele não podia comer daquele fruto, mas ele foi lá, comeu, entendeu? Não foi assim uma ação assim, eu peguei, comi sem pensar, sem nada, né? Ele já sabia que não podia. Então, essa é a diferença de rebeldia e desobediência. A rebeldia é quando você sabe, você está ciente do que você está fazendo, né? Você já está pecando, você já está fazendo algo errado. A desobediência, muitas vezes, a gente não está ciente, né? Que aquilo que a gente fez foi uma desobediência. Entendeu? Certo, né? Porque quando fala rebeldia, já a gente lembra de revolta, né? Isso mesmo. Tá, Né? ok. Então, assim, Não. Adão, o que a gente entende? Que Adão ali, naquele momento, ele não podia, por exemplo, ter não comido e conversado com Deus, né? Mesmo ele vendo a Eva ali, que já tinha feito, né? Ele não podia, naquele momento, e chamado Deus, né, para resolver aquilo? Não. Ele simplesmente, ela comeu, ela é meu amor, eu amo muito ela e eu vou comer também. Entendeu? Ele tomou essa decisão de comer também, do fruto, né? Aí isso foi rebeldia, por isso que chamam o pecado original. Primeiro pecado. A desobediência é quando você faz uma coisa sem ciência, né? Muitas vezes. Agora, a rebeldia é quando você está certo do que você está fazendo, aquilo é errado, né? Totalmente errado. Tá, ok, obrigado. Tá bom, então, gente. Então, então Deus, gente, veio falar com
com Adão e Eva, perguntou, né? A gente sabe lá, onde vocês estão, né? Vocês acham que Deus não sabia onde eles estavam? Ele sabia onde eles estavam. Mas a pergunta de Deus seria, em que condição vocês se encontram, né? Esse onde vocês estão, mas em que condição vocês se encontram? Que Deus sabe de tudo, né? Então, assim, nós nos escondemos, eles responderam. A nossa condição é o quê? Uma vergonha. Adão, ele acusa a Eva, aí fala, foi ela que me deu. Eva acusa a serpente, né? Aí a serpente me enganou, né? E como resultado, né, gente, dessa péssima decisão, Deus amaldiçoou não Adão, sim a terra, né? Não a Eva, mas sim o trabalho de parto. Deus não tolera pecado, mas ele ama o pecador, né? Então, Deus já sabia de tudo que ia acontecer naquele momento. Mas Deus não se contamina, ele não se tolera o pecado, né? Ele não se mistura com o pecado, mas ele ama o pecador. E a gente está doente espiritualmente, né? Estamos doentes, nosso ser está contaminado com o pecado, nós estamos separados de Deus. Numa outra história, gente, ia ser um triste fim, né? Mas a gente sabe que não acabou aí, né? Nessa história. Deus tem um plano para o resto todo dessa história, né? Em Gênesis 15, né, 3:15, Deus amaldiçoou a serpente, mas preste atenção, porque no meio da maldição teve uma promessa, né? O descendente de uma mulher ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. Você pode morder e achar que está causando um grande estrago, mas um dia você vai ferir o calcanhar de um cujo pé que vai esmagar a sua cabeça. Foi praticamente essa é a tradução do versículo, né? E aí entra uma coisa muito importante, gente, dentro desse evento da queda. Um retrato. Mudou? Mudou. O primeiro retrato do Redentor, né? A gente fala de proto-evangelion. A primeira sugestão, a primeira imagem de um Salvador, de um Redentor, né? Que a gente vê que Cristo pisou, né? Na cabeça da serpente, que é Satanás, né? A gente já vê uma promessa aí, a primeira promessa da Bíblia, né? Aí dentro aí, que ia vir alguém aqui que ia pisar na cabeça daquela serpente, Satanás, né? E veio Jesus, né? Então a gente anotem aí, esse é o primeiro retrato, tá? Do Redentor. Adão fez uma tentativa patética, gente, de se cobrir, né, com roupas feitas de folhas, para a vergonha dele. O seu maior esforço não chega nem perto do que é exigido por Deus. Mas nunca se esqueça do amor de Deus. Ele tem que condenar o pecado, né? Mas sempre oferece, gente, uma maneira de escapar da condenação. Deus, ele confeccionou roupas de pele de animal e vestiu Adão e Eva. Mas para isso, um animal teve que morrer, né, gente? Então a gente vê aí mais um segundo retrato do nosso Salvador, do Redentor. E aí foi o primeiro sacrifício de um animal, né? O derramamento de sangue pelos pecados dos homens, né? Até que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, viesse e se oferecesse como sacrifício definitivo para perdoar os pecados do mundo, né? Então a gente já vê dentro dessa queda dois retratos sobre do nosso Salvador. Vocês vão ver que a Bíblia toda vai ter retratos assim, vai estar retratando alguma promessa de Jesus, da vinda de Jesus, da morte de Jesus, né, da ressurreição. A gente vai estar vendo sempre algum retrato dentro dos nossos eventos bíblicos, tá? Adão e Eva, gente, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Daí, gente, a gente vê o primeiro assassinato do mundo, né? Que acontece quando Caim, com raiva, mata Abel.
Olha aí o pecado crescendo, né? Olha aí essa rebeldia, né? A desobediência, né? Crescendo no mundo, né? Já começa já com os primeiros filhos, né? De Adão e Eva. Adão e Eva também tiveram outro filho, chamado Sete, tá? Aquele ato de maldade se alastrou por toda a terra. A gente vê dentro de 5 capítulos e 10 gerações, né? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Gênesis 6:5, tá? A razão do homem viver, de glorificar a Deus e se relacionar com Ele, não existia mais. Só a escuridão em todo lugar, a não ser uma chama trêmula e um único homem chamado descendente de Sete, né, que veio da família da geração de Sete, chamado Noé, tá? Aí vai entrar, gente, no nosso terceiro evento, tá? Noé, ali na Bíblia, em Gênesis 6:8, fala que Noé era diferente. E Deus, o Eterno, gostou do que viu em Noé. Aqui está numa versão mais linguagem de hoje, né? Aí vai entrar, gente, no nosso terceiro evento, tá? Anota aí, que é o dilúvio. Deus deu instruções detalhadas para Noé construir um barco. O barco iria salvar ele e sua família do dilúvio. Deus mandou os animais entrarem, depois mandou a família de Noé entrar. E depois Deus fechou a porta, né? Se vocês verem essa história, no mundo, o povo acha, como é que aqueles animais entraram num barco, né? Aquele monte de animal. Se vocês verem histórias infantis, né? Sempre assim, que nem esse desenho aí, né? Os animais tudo com cabeça para fora, né? Porque não cabe lá dentro da arca, né? Então sempre essa história, né? Mas a gente sabe que não foi assim, né? E por isso que a gente vai ver alguns detalhes do que a Bíblia fala do que foi essa arca, o que foi esse dilúvio, né? Porque Satanás quer mostrar para as pessoas que as coisas de Deus é um conto de fadas, né? Então, isso aí foi tudo mentira, né? Talvez alguém já falou para você, eu duvido que Noé construiu uma arca que coube todos os animais da terra, né? E não sei o quê, né? Que, não, sempre essas historinhas, né? Mas não, gente, realmente existiu, né? A arca, e a gente vai estar vendo detalhes sobre isso. Não está, Vitor? Eu vou voltar. Não tá aparecendo a apresentação aqui para mim, não. Não? Vê se voltou agora. Saiu para todo mundo também? Eu vou sair da sala e entrar de novo para ver. Aí agora apareceu. Gente, não tinha carregado desde o início? Para mim apareceu. Não. Olha, gente, eu estou passando os slides aqui pensando que estava carregado. Sinceramente, porque aqui para mim estava aparecendo que estava carregado. Agora saiu de novo, né? Saiu. Então. Que estranho, porque eu tinha carregado a imagem, deve ter saído sem querer. Aí vocês me avisam, tá? Se vocês não estiverem vendo nada aí. Mas, a gente estava falando do dilúvio, tá? Praticamente passei um monte de slide e vocês não viram nenhum que eu falei. Mas não mesmo. Mas eu vou estar disponibilizando para vocês depois esses slides, tá? Que nem eu mandei da aula 1, aí vocês vão ver certinho os slides que eu estava falando. Tá certo. Então, tá bom? Agora sim, agora parece que ficou normal, né?
Gente, então, agora vamos uma questão, né? Porque muita gente fala que não cabia nada, né? Como ia caber tantos animais? Mas a Bíblia dá detalhes, né? De tamanho, de método, de madeira, de tudo que Noé precisava fazer aquela arca, né? Então vamos lá. Quantos homens será que caberiam dentro de uma arca daquela, hein? Porque, olha, vamos ver então, elefante. Quantos elefantes? Um elefante, ele normalmente ele é uns 4 metros de altura, um elefante grande mesmo, e 6 toneladas. Né? Quantos elefantes será que caberiam dentro da arca? Ou então vamos ver um ônibus, né? Quem já viajou de ônibus sabe que é grandinho, né? Também. Quantos ônibus será que cabe dentro dessa arca? Ou então vamos pegar uma coisa maior ainda. Um avião, né, aquele 747, né, para quem já viajou de avião, sabe, que é aqueles Boeing bem grandão, que faz viagem longa, né? Imagine quantos desses caberiam dentro dessa arca. Será que caberia, ou então a arca caberia dentro do avião? Como é que é? Gente, olha, essa aqui é mais ou menos a arca que Noé construiu, tá? Ela não era como um navio. Parece um navio? Não parece, né? Ela não tinha popa, não tinha quilha, não tinha proa, né? Não tinha leme, porque Deus ia comandar essa arca, essa embarcação, em segurança. A arca de Noé era basicamente uma grande caixa, tá vendo? Não parece uma caixa esse daí? Não tem nada a ver com barco, né? Tem nada a ver com aquela imagem que a gente viu agora ali atrás, cheio de animais, com a cabeça para fora, né? É mais ou menos, olha o tamanho dessa arca, né? Ela era formada por 3 pavimentos, vários compartimentos e uma porta lateral. Ela também tinha janelas lá no alto, que nem a imagem vocês estão vendo, ao longo dos 4 lados, bem como um telhado de 2 águas, como uma leve inclinação para a água escorrer. Né? Então, em Gênesis 6, 14 a 16, o Gênesis 6 ali já conta os detalhes dessa arca, né? Ela foi construída com aproximadamente, gente, 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e uns 13 metros de altura. Quem entende aí de medida deve ter uma ideia, né? De que tamanho que era essa arca. Isso dá aproximadamente 38.610 metros cúbicos de altura. A arca ultrapassava um prédio de 4 andares. Olha só a altura, é um prédio de 4 andares. Na arca, gente, ó, caberia quase 2,5 aviões desses 747, se falarmos somente de comprimento. Quase 12 ônibus enfileirados e alojados. Se fosse em cima um do outro, caberia mais ou menos uns 56 ônibus. Então era um negócio grande, gente. Imagine para construir isso, Noé e a família dele, não é? Agora vamos a uma outra questão. Quantos animais entraram na arca? Né? Na Bíblia não fala quantos animais, só falavam que eram um casal de cada espécie, né? Temos hoje, ó, aproximadamente, gente, temos hoje 17.600 espécies distintas entre mamíferos. Ó, 17.600 espécies. Entre mamíferos, 3.500. Répteis e anfíbios, 5.500. E aves, 8.600. Considerando o dobro, né, porque entrou um casal, né, entraram em casais. Então, a gente tem mais ou menos um total de 35.200 animais.
Os marinhos, né, não precisavam entrar porque eles ficavam do lado de fora, né, na água. Mas olha aí os animais. Quantos entraram, gente? 35.200 animais, aproximadamente isso aí. De espécies, se a gente for contar de todo tipo de espécie que a gente já viu até hoje, né? Eu tenho certeza que ainda o homem não viu todo tipo de espécie ainda de animal, né? Então, olha quantos animais que entrou, né? O tamanho médio dos animais existentes seria equivalente a uma ovelha. Considerando as dimensões da arca, poderia colocar mais ou menos 125.280 ovelhas lá dentro. Ou seja, tinha um espaço de sobra para os animais, mantimentos e ainda a família de Noé, gente. Então era muito grande, né? E o povo ainda acha que era um barquinho, né? Com a cabeça, com os animais tudo com a cabeça para fora. Então, gente, ó, Noé foi e fez exatamente o que Deus mandou, tá? Em Gênesis 6:26 fala isso. O dilúvio veio de forma aterrorizante. Não somente choveu, mas as fontes de grandes profundezas jorraram, terremotos, tsunamis. Não havia nenhum lugar em que a água não havia coberto. 7 metros a mais do que a montanha mais alta. Então, a montanha mais alta do mundo ainda estava 7 metros, a água estava 7 metros a mais do que aquela montanha. Nem a girafa era alta o suficiente para poder respirar. Nem a onça mais rápida do mundo podia correr das águas. Nem os atletas tinham força contra a água. Nem os mais inteligentes do mundo conseguiriam inventar uma maneira de escapar. Nem os soldados não podiam lutar contra Deus. Todos morreram. Todos morreram. Vou encontrar aqui na minha folha, gente. Nunca esqueça, gente. Deus é santo. Ele não tolera o pecado. Ele julga e destrói o pecado. Deus é a mistura perfeita da justiça e misericórdia. Sempre julga o pecado, mas sempre dá uma maneira de escapar. Quem é destruído é porque escolheu não aceitar a maneira que Deus ofereceu para escapar. Em vez de permitir que seu senso de justiça fique no caminho e se perguntar por que Deus fez algo tão drástico, cruel, malvado, irritado, horrível, como matar quase todas as pessoas do mundo, pergunte-se a si mesmo uma outra pergunta mais urgente. Por que ele deixou alguém? Não é? A gente pensa assim, mas por que ele deixou Noé? Ele matou toda a humanidade naquela época, deixou só a família de Noé. As pessoas, gente, não tinham nenhuma desculpa para não acreditar. Elas tinham a vida de Noé, entre eles, um homem justo e bom, né? E Deus escolheu ele, aliás, a família dele, de justos, o trabalho de Noé, gente. Eles podiam ver com seus próprios olhos a arca, ouvir o barulho do martelo, ali Noé trabalhando, montando, criando formas ali de como fazer aquela arca, né, ferramentas, né? A pregação de Noé, Noé avisou, gente, aquele povo. Noé falou para eles do que havia um dilúvio, né? Há muito tempo para ver isso e ouvir tudo isso, né? Mudar os corações e se arrependerem, mas ninguém quis saber, não é? Ninguém estava tão grande a rebeldia, estava tão grande o pecado que eles não queriam ver que podia acontecer. E uma coisa interessante, naquela época não existia chuva, né? Naquela época era o orvalho, né, que caía e molhava aquelas plantas, pegava aquelas plantas, né? Eles não sabiam, nunca ouviram falar de tanta chuva, principalmente de dilúvio, que ia chover sem parar, né? Tanto tempo chovendo, chovendo, caindo água do céu, né? Então eles não estavam querendo acreditar naquilo, né? Que Noé estava falando. Não está aparecendo o slide, irmão? De novo? Todo mundo está sem o slide aí? Para mim está aparecendo. Ah, tá.
Irmão, tenta olhar no celular, e talvez o irmão saiu da tela do slide só, mas ele está aberto aqui. Deus, gente, não nos deve nada. Nós devemos a Ele. Quando não merecíamos, Ele nos deu uma outra chance. Deus não tem que nos amar, mas Ele escolheu nos amar, não é? Ele é Deus, nós não somos. Então, gente, é complicado, né? A questão. As pessoas não acreditavam naquela época, né? Naquele tamanho de arca que estava sendo construído, né? Daquele monte de animal, né? De Noé colocando aquele monte de animal na arca, né? E o povo mesmo assim não acreditou. Agora, gente, quantos dias Noé permaneceu na arca? 40? 47? 100 dias? Quantos dias? 7 dias, gente, Noé entra na arca. Deus disse a Noé para entrar na arca uma semana antes do dilúvio começar, ou seja, 7 dias. Vai fazendo as contas. Noé já tinha 600 anos de idade. Deve ter sido um período de muita atividade para a família. Imagine o trabalho de colocar na arca todos aqueles animais, bem como o alimento, né? Não é só se preocupar de colocar os animais, o alimento deles, para a família deles, além de levar seus pertences, tudo para dentro. E quando Noé, sua família e os animais entraram na arca, o que aconteceu? Deus selou, fechou a porta. Ninguém mais entrava. Então foi 7 dias para Noé e sua família, e todos os animais entrarem na arca. 40 dias, gente, de chuva. As chuvas caíram, a duração dela do dilúvio foi 40 dias. Né? Em Gênesis 7:12 fala, né? Começa o dilúvio. Deus diz, farei chover sobre a terra 40 dias, 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Né? As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas. Né? Lembra que eu falei? 7 metros acima da maior montanha que existia no mundo. Né? Então, imaginem cobrir tudo. O mundo todo, o planeta todo, só água. 110 dias, as águas ficaram minguando, né? As chuvas pararam e as águas prevaleceram na terra por 110 dias, né? Então, parou a chuva, ainda ficou 110 dias ali, minguando. A arca ali, minguando na água. Voltou a ver, irmão? Ezequiel, não apareceu ainda? É só ele que está... Ainda não, meu irmão. Não? Ainda não estou conseguindo ver ainda não. Tá, então eu vou fechar e abrir de novo para ver se aparece por irmão. Aí carreguei de novo. Bom, pode ter apertado alguma coisa aí no celular aí que fechou essa tela. E para o pessoal, acho que todo mundo está... Eu vou sair e vou entrar novamente. Vou sair aqui. Isso pode ser. Então, gente, ó, 74 dias, a água diminuindo, tá? A arca posa aonde? No Monte Ararat, né? Que no país que conhecemos como Turquia, né? As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra e começaram a aparecer os picos dos montes, né? Então, 74 dias para a água ir diminuindo aí, né? $40. Apareceu? 40 dias, gente. Noé solta o corvo e as pombas, né? Passados 40 dias, Noé abriu a janela, esperando que a terra já tivesse aparecido.
Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas, depois soltou a pomba para ver as águas diminuindo na superfície da terra, mas a pomba também não encontrou lugar para pousar, né? Aí Noé esperou mais 7 dias, né? E soltou novamente a pomba. Aí, ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe no seu bico o quê? Uma folha de oliveira. Noé, então, ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra, né? Noé ainda esperou, gente, mais 7 dias e soltou a pomba de novo, mas aí ela não voltou mais, né? Então, quer dizer que ela já tinha encontrado um local. 50 dias, a cobertura da arca ela é removida, tá? Noé, então, removeu o teto, né, da arca e viu que a superfície dela, da terra, já estava seca, né? Então, foi aí 50 dias, a cobertura da arca ela já é removida. 56 dias, terra seca, né? Noé sai da arca, pois a terra estava completamente seca. Então, gente, a gente pode observar que no total, Noé, sua família, os animais permaneceram quantos dias na arca? 377 dias. Um pouco mais de um ano, hein, gente? Quase um pouco mais de um ano, Noé, sua família e todos aqueles animais estavam dentro daquela arca, né, daquele quadradão, né, até encontrar terra seca. Então, lembrando que a arca parou aonde? No Monte Ararat, e hoje mais ou menos a região ali da Turquia, né? A arca pousou nas montanhas do Ararat, que eu falei para vocês. A primeira coisa que Noé fez quando desceu na arca, o que foi? Olha lá, o irmão colocou, em média, 1 ano e 15 dias, né? 377 dias. A primeira coisa que Noé fez quando desceu da arca, ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios queimados. Deus aceitou e chamou de aroma agradável, né? Deus abençoou Noé por sua fidelidade, então ele lhes diz para fazer uma coisa: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, tá? Gênesis 9:1. Aí, Deus promete, né, que nunca vai destruir a terra dessa forma e dá um símbolo dessa promessa, né? Que é qual que é o símbolo? O arco-íris, né? Essa aliança foi tudo Deus, nada de Noé. Noé só teve a fé e obedeceu, né? Aí Noé, gente, teve 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Esses tiveram filhos, que tiveram filhos. Aí o mundo foi povoado novamente, né? Não demorou, esse povo que agora morava na terra achou mais uma maneira de se rebelar contra Deus, né? O que esse povo fez, né? Aí vai ser o nosso 4º evento, tá? Que a gente vai estar falando semana que vem, tá? Sobre esse evento. Se der hoje, mas hoje eu acho que não vai dar tempo, porque eu quero fazer uma revisãozinha com vocês para ver se vocês estão entendendo o que está acontecendo, tá? O nosso panorama bíblico aí, tá bom? Então vamos lá. Quem está aí online? Deixa eu ver aqui quem está comigo. Tem 7 pessoas. 6 pessoas. Tá bom, então. Então, eu vou perguntar para a irmã Lídia. Irmã Lídia, essa primeira questãozinha aqui. Ah, pode ir lá, se eu souber. Ó, em ordem cronológica, os nomes dos nossos 3 primeiros eventos que a gente estudou. Na aula anterior e nessa hoje. Quais foram os 3 eventos? A criação, Hum, a queda sim. e o dilúvio. É isso mesmo, mano. Ó, mano, tá ligada aí na nossa aula. Isso mesmo, mano. Obrigado. Ah,
Agora vamos fazer eu vou fazer algumas afirmativas e vou pedir para vocês respondendo, tá? Eu vou chamar vocês aí, vocês respondem para mim se está certo ou errado, tá? Então vamos lá. Meires está aí. Abre aí o áudio. Se não puder abrir o áudio, responde pode escrever, tá? Certo ou errado ali. A primeira afirmativa. Após o Big Bang, Deus criou os animais e o homem. Isso tá certo ou errado, irmão? Olá, boa noite, Daniel. Eu entrei atrasada porque o link não apareceu para mim, Ah, tá bom então, irmã. tá? Eu não vi você falando sobre isso. Tá, mas após o Big Bang, Deus criou os animais e o homem, a irmã acha que tá certo ou errado? Isso aí. Pode chutar, não tem problema não, a gente tá em sala de aula mesmo. Eu acho que está errado. Isso mesmo, mano, tá errado. Esse negócio de Big Bang é a ciência que fala, né? Que o mundo surgiu, né? Através de uma explosão, né? Big Bang, não tem nada a ver, né? A gente viu lá em Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra, né? Então, tá errado mesmo, mano. Tá certo. A irmã acertou essa questão aí. Não tem nada a ver. Tá bom? Obrigado. Irmã Maura. A segunda questão. Segunda afirmação. Filhos de Adão e Eva. É Caim, Abel e Sem. Tá certo? Os filhos de Adão e Eva. A irmã não está conseguindo responder, pode escrever, tá? A irmã está nos ouvindo? Pelo menos levanta a mãozinha. Irmã? Para mim não está chegando o seu áudio aqui. A irmã acha que está certo ou errado? Pode escrever nas mensagens, se caso não conseguir falar, hein? Os filhos de Adão e Eva, Caim, Abel e Sem. Tá certo ou errado essa afirmativa? Não tá saindo, irmão, o áudio. Não tá. Entra e sai da aula e entra de novo para ver se volta. Tá bom? Tem vezes que pode ser algum problema no aplicativo. Por isso que não tá saindo o áudio aí. Então, por enquanto, eu vou perguntar para outra, tá, irmã? Aí a irmã tenta voltar aí para a gente conseguir. A irmã responder uma aí. Milka, tá certo ou errado essa questão? Essa afirmativa, na verdade. Né? Os filhos de Adão e Eva são Caim, Abel e Sem. A Milka também tá saindo o áudio. Tá errado. Tá errado? Isso, tá errado. Tá errado, irmã. É Caim, Abel e 7. Sete. Isso mesmo. Tá certíssima a sua resposta. Tá errada essa afirmativa aí. Vitor, Ouvindo. pecado original, a rebeldia. Essa daí tá certo ou errado? Segundo que nós estudamos hoje, tá certo. Para mim, né? Tá certo. Tá certo, mano. Isso mesmo. Né? A rebeldia. Tá? Lembram da rebeldia e desobediência, tá? Desobediência, eles desobedeceram mesmo, né? Mas a rebeldia é quando você faz isso
sabendo, né? Sabendo que você está errado por fazer aquilo ali. Deixa eu ver quem está aqui comigo mais. Irmão Gesiel. Ah, irmão Gesiel está aí. Outra afirmativa, irmão. Deus Isso, meu irmão. proibiu que o homem comesse da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo ou errado isso aí? Só um segundozinho, Daniel. Tá bom. Ele proibiu que o homem comesse da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá certo ou errado essa afirmativa? Eu acho que ela está errada. Porque ela está Tá englobando errado? assim duas. Eu acredito que está errada. Tá errado, irmão. Isso mesmo, tá? Foi Isso, só da isso. árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso que Deus proibiu do Adão e Eva, tá? Verdade, E eles verdade. ainda foram lá e comeram dela, né? Do fruto. A irmã Maura conseguiu voltar ao áudio, irmã? Acho que travou aí, né? Da irmã Maura, acho que travou. Tá aparecendo duas Maureen aqui. Irmã Lídia. Livre-arbítrio é a possibilidade de escolher ficar com Deus ou contra Deus. É a definição, na verdade, não é uma pergunta, né? A definição de livre-arbítrio é a possibilidade de escolher ficar com Deus ou contra Deus. Certo ou errado? Certo. Certo? Isso mesmo. O livre-arbítrio é a possibilidade de você escolher. Deus deu a liberdade de escolha, né? Se você ficar com ele ou contra ele. Só tem dois lados, né? Não tem um muro, né? A terceira opção. Se você ou está do lado de Deus ou está contra ele, né? Isso aí a gente tem que estar na mente isso daí, tá? A definição de livre-arbítrio, a gente saber que Deus nos deu a escolha, né? Ele podia muito bem não dar esse livre-arbítrio, né? Se a gente for pensar, ele podia ser, não, vou dar isso não. Mas o Deus é o quê? Ele é amor. E o amor não pode ser forçado, né? Você não pode forçar o homem a amar, né? Então, por isso Sim. que criou o livre-arbítrio. Obrigado, irmã. Isso mesmo, tá certo. Meires. Deus criou tudo em 6 dias, e no 7º ele descansou. Certo ou errado? Tá certo. Tá certo, irmã. Isso mesmo, tá? Isso mesmo. Deus criou tudo em 6 dias. E no 7º ele descansou, tá? Ele não criou em 7 dias. Isso mesmo. Milka. Os filhos de Noé. Sadraque, Mesaque e Abednego. Certo ou errado? Errado. Isso aí, mano. Essa é pegadinha, né? Sabe, a irmã lembra quem é Sadraque, Mesaque e Abednego ou não? Foram os jovens que foram levados para a Babilônia, os jovens hebreus. Isso mesmo, amigos de Daniel, né? Isso. Isso mesmo. Tá lá no livro de Daniel. Isso mesmo, mano. Tá errado, né? Quem eram os filhos de Noé? Vamos ver se alguém já decorou. Pode falar. 100 cães de Jafé. Isso, 100 cães de Jafé, tá? Isso mesmo. Os filhos de Noé são 100 cães de Jafé. Irmão Gesiel. Opa. Dilúvio. 40 dias e 40 noites de chuva. Certo ou errado? Eu acredito que certo, Daniel. Certo, isso mesmo. Foi 40 dias e 40 noites de só chuva, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Pode falar disso aí. Bom, Vitor. O símbolo da aliança de Deus foi a chuva. Certo ou errado?
Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tá errado. Foi o arco-íris. Isso, irmão. Isso aí. Errado, tá? É isso que a gente quer que os irmãos gravam esses detalhes, tá? Cada detalhinho desse aí é muito importante para a gente entender melhor a Bíblia. E por isso, a irmã Maura conseguiu arrumar o microfone? Consegue agora falar com a gente ou não? Não, né, irmã? Para nós aqui, pelo menos, não está saindo nada. Então, vamos lá. Última pergunta, tá? Para o irmão Gesiel. Rios do Éden. Pison, Gion, Tigre e Eufrates. É isso, irmão? Errado, certo? Só um segundo, Daniel. Tá bom. Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Eu acho que está errado. Tá errado? Isso. Não, irmão. Tá certo, tá? O Tá Éden certo, é porque... foi lá no início, quando eu falei da criação. Sim. É porque eu, assim, só acrescentando, eu lembro de alguns nomes de alguns rios, isso aí, porém, um que eu imaginei que não era, aí pelo que você falou, aí por isso que eu me enganei. Não, tá bom, então. Certo? Tá bom? Então tá certo. Lembrando aí, nesse detalhe, gente, que o Pison e o Gion não existem mais esses rios, tá? Existe sim o Tigre e o Eufrates, né? E eles estão mais ou menos localizados lá no Iraque, né? No Irã, ali, no Iraque, para aquele lado ali. Então, muita gente acredita que foi ali, né? Que foi o Éden, naquela região ali, por causa desses rios que ainda existem lá. Certinho, gente. Olha, gostei da participação de vocês, tá? Eu só quero terminar aqui para vocês ficarem pensando mais ou menos e entendendo um pouco no mapa, tá? O Noé teve 3 filhos, né? O Sem, Cã e Jafé. E ali, nesse mapa, mostra mais ou menos a ideia para onde foi as gerações deles, tá? O Jafé foi para o lado da Europa, tá? O Cã foi para o lado da África. E o Sem ficou ali na área ali, né? Da Arábia, da Ásia. Né? Então, as gerações deles foram se espalhando por esse lado, tá bom? Então, só para vocês já se situarem um pouco mais aonde a gente está falando, de que local a gente está falando, né? Dos nossos eventos aí, tá bom? É nessa região aí. Então, aí o nosso quarto evento a gente vai estar vendo semana que vem, tá? Por hoje eu quero terminar no horário, para não ficar também cansativo para vocês. Alguma dúvida ficou da nossa aula de hoje? Qualquer coisa vocês podem estar mandando para mim lá, tá? Ou no grupo particular também. Quiser trazer também alguma curiosidade que vocês já viram sobre esses eventos que a gente está estudando também, isso é bom compartilhar, né? Com cada um também. O irmão quer falar, irmão Vitor? Pode falar. Daniel, só para... Quando nessa aula falou que entrou 2 animais, né? Macho e fêmea. Isso. Aí no Gênesis 7:2 fala que do animal limpo entrou 7, né? 7 macho e 7 fêmea. E dos animais não limpos entrou 2, macho e fêmea. Isso. Uhum. Então, de cada espécie de animal limpo, Então, em vez de entrar o casal, entrou 7 imagine casais. quantos, então, que entrou nessa arca, né? É muito mais, né? Sim. Então, só para vocês terem ideia, e muita gente ainda acha que isso aí é bobeira, né? Que realmente não aconteceu isso daí. Né? Não tem como caber. Né? A gente vê que isso é realmente obra de Deus. Né? O homem em si não conseguiria fazer algo tão grande que nem aconteceu ali naquela época. Irmão, pode falar. E o interessante, Daniel, nesse contexto aí, quando a Bíblia fala assim,
é que nos dá a entender que, com certeza, algumas espécies de animais que a Bíblia não tratava ele como animais puros, não entraram e foram extintos, né? Sim, Naquele verdade. momento do dilúvio ali, algumas espécies de animais que poderiam existir, né? Existir, Foram verdade. extintos naquele período, né? Sim, Bem verdade. interessante esse fato aí. Aham, verdade, irmão. Bom compartilhar também essa ideia. Tá bom, gente? Mais alguma dúvida? Então vamos estar. Não. A irmã Lídia quer falar? Não, não. Ah, tá. Então a gente vai estar fechando essa aula. Aí quem é aluno da professora Sônia, eu vou estar jogando o link lá no grupo, tá? Do dela lá, para a gente estar iniciando lá. Tá? Então aí vai ter um tempo aí de uns 2, 3 minutos que dá para vocês aí tomar uma água, ir no banheiro, tá bom? Para a gente estar indo para a nossa segunda aula. Então, Deus abençoe a cada um. Obrigado por cada um que está